Foi cancelada a medida normativa que colocava uma lupa na sua movimentação bancária. Aquela vigilância que teria na sua conta para saber o que você estava gastando, quanto que você estava recebendo para poder te cobrar o imposto de renda, né? Ou até uma multa, porque provavelmente a maioria não saberia como declarar ou o que declarar, porque eles não deram nenhuma informação. De qualquer forma, foi revogada, tá, essa medida normativa. A gente vai assistir aqui esse momento onde ele anuncia, só que vamos ficar atento a algumas coisas que ele fala, porque embora essa notícia tenha sido muito boa para todos nós, ela tem algo por trás aí. Eles não fizeram isso à toa, tá? Tiveram de fato um motivo para fazer, e o que vem por aí é muito pior. Eu ontem estava gravando, hoje é dia 15, né? Ontem eu estava gravando o vídeo explicando essa medida normativa, né? O que estava envolvido na movimentação acima de R$ 5.000, né? Na sua conta, seja por Pix, cartão de crédito, pagamento de boleto e tudo mais. Então eu estava fazendo um vídeo completíssimo para vocês. O vídeo estava até longo, eu estava editando hoje para sair hoje, 8 horas da noite. E aí saiu essa notícia, então eu parei de editar o vídeo, deixei o vídeo lá guardado. Trouxe aí uma informação, um vídeo curto para vocês, falando sobre essa normativa ter sido revogada, né? Eu vou deixar aquele vídeo guardado porque essa normativa vai voltar, tá? Ela vai voltar. Eles não desistiram de colocar isso, eles só adiaram, e vocês vão ver ele falando isso nesse discurso agora que ele está fazendo. Vamos acompanhar junto comigo e vocês vão entender aí por que ela foi revogada e o que está por trás disso. Tem coisa pior chegando por aí. Pessoal, nos últimos dias... mas primeiro se inscreve no canal, deixa seu joinha aí, ativa o sininho de todas as notificações para vocês ficarem por dentro, né, de todas as notícias. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas para ficarem bem informadas a respeito dessa situação. A minha função aqui é trazer informação para vocês, tá bom? Vocês decidem o que vão fazer com ela. Vamos lá assistir o vídeo. Pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país, e inclusive abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, aqui ele está falando sobre prejudicar os menos favorecidos aqui no país. Mas a medida estava prejudicando, né? Afinal de contas, aquelas pessoas que trabalham informalmente, né? Aquele que vende coco na praia, o pedreiro, o feirante, você que vende bombom nas praças, você que vende paçoca no sinal, todos vocês iam estar sendo fiscalizados, monitorados para saber da onde está vindo aquele dinheiro, né? Que está entrando na sua conta, que está entrando e saindo da sua conta, e você ia ter que declarar. Você acha que a Receita ia chegar para você e falar assim, olha, você precisa declarar isso aí? Não, ela ia simplesmente travar o seu CPF, um belo dia tua conta ia estar bloqueada, você ia lá ver o que era, eles iam mandar um relatório para você ir até o contador falar, olha, você vai ter que declarar. E quando você fosse declarar, você não ia ter como comprovar a sua renda. Você não ia ter como comprovar, porque precisa de documentos para você comprovar. E você ia enviar para lá que talvez você venda alguma coisa. E eles iam querer uma parte disso, porque é o imposto de renda. Isso é uma lei que já existe desde a década de 20. Tudo bem, isso é verdade. Olha, quando eles falam nada mudou, é porque o imposto de renda sempre existiu. Só que não chegava em todos os brasileiros, porque era mais para pessoas que movimentavam uma quantidade de dinheiro muito grande. Agora, o brasileiro médio, que seja, a maioria das pessoas, elas recebem muito pouco, então a Receita Federal não consegue monitorar todo mundo. Agora, com esse computador aí, o T-Rex, né, que foi anunciado, desde 2010 a gente já sabia disso, que eles estavam preparando uma máquina com capacidade para monitorar todo mundo, e eles vão chegar nesse ponto, por isso que vai vir o Drex aí. Eles botaram essa máquina para poder chegar a mais gente. Aí, o que mudou? O que mudou é que eles queriam que vocês fossem monitorados mensalmente, né? As instituições iam mandar o relatório semestralmente, monitorando a cada mês a sua movimentação bancária. É claro que eles iam chegar a mais pessoas. É claro que a lupa, né, ia ficar em cima de cada trabalhador. Não ia pegar todo mundo? Provavelmente não. Mas ia pegar muito mais gente do que com a normativa anterior, tá? Então ele está tentando dar uma esquivada aí, mas a verdade é essa. Ia prejudicar sim. Esse negócio de que existiam pessoas maldosas inventando fake news. Eles próprios inventaram essa fake news, porque ninguém falou sobre a taxação do Pix. Quem dera fosse a taxação do Pix. A taxação do Pix, se fosse esse o problema, não teria dado esse caos todo. Porque todo vendedor sabe que quando vem um imposto novo é repassado para o cliente. É claro que o brasileiro ia ficar chateado com isso, mas não ia fazer todo esse away que fizeram.
Porque todo mundo entendeu que no fim ia ter que pagar imposto. E o imposto por pessoa física é caro, 27,5%. Tá? E aqui ele está falando da imprensa, tá? Ele está entregando a imprensa, dizendo que a imprensa estava junto com eles, estava dando apoio para eles, apoiando essa mentira deles. Tá? Então vocês já sabem que acompanhar a imprensa é acompanhar a mentira que eles chamam de verdade, tá bom? Esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá... Aqui é o ponto que a gente tem que ficar atento. Ele disse, eu decidi revogar esse ato no primeiro momento. O que isso quer dizer? Isso não vai ficar desse jeito. Esse ato foi revogado por hora. Isso quer dizer que ele vai voltar de novo. Eles não vão deixar isso para lá, porque é muito dinheiro. Gente, eles estavam falando de 600 bilhões de reais que eles viram de movimentação de pessoas que trabalham na informalidade. O dinheiro de todo mundo. Vamos supor que você trabalha até de CLT, mas você faz um extrazinho aí, você faz um bico por fora, uma renda extra para poder complementar a sua renda, para poder sustentar, porque só o salário realmente não dá. É impossível você viver só com o seu salário, tá? E mesmo que ganhe um pouco mais de salário mínimo, cara, não dá para viver mais aqui no Brasil ganhando aí R$2.500, você precisa de um pouco mais. E aí você faz uma renda extra. Essa renda extra, tudo deveria estar sendo declarado e deveria pagar imposto, segundo a lei, né? A lei que eu não sei em que momento as pessoas concordaram com isso. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando, né, quando foi criado o imposto de renda e por que as pessoas concordaram com isso. Só que ali era uma maneira de mais tarde prejudicar todo mundo. Mas que seja, ele está querendo dizer isso aqui, que é por hora, tá? Só por agora ele revogou. Só por agora, mas isso não vai ficar assim, vai voltar mais para frente. Por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda... Agora uma coisa muito importante. Ele falou que um dos motivos dele ter revogado por enquanto, olha só, por enquanto, então eles vão voltar com isso mais para frente, mas só depois que, primeiro, retirar isso que se tornou uma arma na mão dessas pessoas maliciosas. O que é isso que ele está se referindo? As redes sociais. Tá? Porque foi graças às redes sociais que essa informação chegou a todo mundo, ela estourou a bolha, ela pegou todas as pessoas praticamente do país. Só o vídeo do Nicolas Ferreira bateu 220 milhões. A população brasileira inteira, não sei que tanto viu foi esse, mas pegou todo mundo. E as pessoas de esquerda também ficaram revoltadas com isso. Então era o público deles, o público que vota neles foi o público que ficou revoltado, porque viu que isso ia prejudicar todo mundo. Então eles querem acabar com uma rede social para somente ter a imprensa falando para vocês o que eles querem. Né? Como ele mesmo disse, a imprensa estava do lado deles, falando apenas aquilo que eles queriam que eles falassem. Né? E a rede social ela veio para ser a sua voz, né? A voz de uma pessoa comum. E muitas pessoas comuns vieram e falaram a verdade, falaram que realmente estavam vendo, que iam ser prejudicadas, tá? Muitas pessoas comuns. Agora, mais do que isso, eles estão dizendo que foi dado como fake news, muita fake news, que foi algo político, e as pessoas estavam dizendo que o Pix seria taxado. E ninguém falou que o Pix seria taxado. Isso foi uma narrativa deles próprios, tá? Que colocaram essa ideia para dizer que existia uma fake news aí e abafar a verdadeira intenção deles, que é todo mundo pagar imposto de renda. Só que vários contadores, gente, profissionais, contadores, vários, muitos mesmo na rede social, vieram explicar o que significava essa normativa. E todos eles falaram, no fim você vai declarar tudo que passa na sua conta e você vai pagar imposto de renda se você tiver alguma renda na sua conta que não esteja tributado. Simples assim. Isso não é ilegal, está dentro da regra, está dentro da lei, tá? Isso sempre esteve dentro da lei. O problema é, isso não atingiu os mais pobres. O governo sabia que nem todo mundo pagava imposto de renda e estava tudo bem, estava tudo ok. Por quê? Porque ele sabe que não é todo mundo que tem condições de pagar um imposto de renda, ainda mais 27,5%. Tanto é que eles queriam acertar os pobres que o limite era R$5.000, gente. Pelo amor de Deus. Ele só queria atingir aqueles que trabalham de forma informal. Esse é o ponto. Aí você pensa, poxa, mas a maioria das pessoas que trabalham de forma informal não recebe 5 mil. Mas é movimentação bancária, meu filho. Eles iam regular a movimentação bancária. Se você recebe 2.500 e você paga contas, né? Você paga em Pix, paga em cartão de crédito, mais 2.500, a sua movimentação global é 5 mil. E você ia ter que declarar, você vai ter que declarar os R$2.000 que você ganhava. Se passasse do teto, que é 2.200 e alguma coisa, mensal, você ia ter que pagar imposto de renda. Então, para quem ganha mais de 2.200 de uma renda informal, tá? Numa renda que você não é tributado na CLT, você teria que pagar imposto de renda. Tá? É essas pessoas que eles estavam mirando. Isso é muito dinheiro que tem por aí, rapaz. Eles estavam de olho nisso, para poder ver se... Aí todo mundo está falando assim, para eles pagarem as contas porque o governo está devendo muito e não está tendo uma boa... Eles não vão pagar nada, eles vão gastar mais. Essa é a verdade. E agora querem acabar com a rede social. E olha que ele está com raiva, você vê ele falando com bastante raiva disso daí. Ele está bravo da vida porque ele teve que revogar. Mais cedo, hoje mesmo, mais cedo, ele tinha feito um vídeo dizendo que ele não revogaria porque isso ia favorecer bandidos, ia prejudicar os mais pobres, prejudicar os mais pobres. E que ele não ia revogar, não ia voltar atrás. Aí agora tá aí tendo que voltar atrás, deve estar muito bravo.
A razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez... Aqui é o outro ponto. Ele falou que também não quer prejudicar o debate do ato que vai ser anunciado pelos ministros. Eles estão em alguma coisa que eles vão aprovar lá na Câmara e eles estão querendo evitar ter problemas lá dentro. Então, se eles revogaram essa normativa, é porque é do interesse deles. Mas eles vão voltar com isso. Primeiro eles vão tentar acabar com a rede social, fazendo o quê? Regulamentar, né, as redes sociais, porque regulamentar para eles é somente falar aquilo que eles querem que fale, tá? Aquilo que eles querem que seja dito. Agradecer à imprensa, acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. Aqui ele acabou de se entregar, né? Ele disse que é apenas um round e terão outros rounds nessa luta e a luta vai continuar. Ou seja, eles vão querer implementar isso de qualquer forma. Eles não desistiram, eles revogaram por um momento. Então tem muita gente já comemorando, achando que nossa, o Brasil se levantou e as redes sociais funcionam e fizemos barulho e vai dar tudo certo, agora toda vez vamos fazer isso. Gente, presta atenção. O que está acontecendo aqui no Brasil é a instalação de uma ditadura. Eles não vão arregar só por causa disso. Eles só deram um passo para trás. Para lá na frente eles darem dois. Eles estão vendo aonde está o problema. E o problema está onde? Está nas redes sociais. Eles vão resolver esse problema, vão matar o mal pela raiz. E pior, eles vão querer também acabar com o dinheiro, colocando só o Drex. E aí a pessoa não vai ter o que fazer. Não vai ter essa opção de você não aceitar Pix, porque o dinheiro vai ser digital. A gente vai ver um vídeo aqui do Nicolas falando sobre isso também. Nós vamos ver um vídeo aqui da mídia, né, que ele tanto elogiou e falou que estava do lado deles, né, tentando desmentir a questão da taxa do Pix. E a própria mídia aqui, ó, a repórter, vai mostrar para vocês qual era de fato o plano. Ela está tentando passar um pano aqui, tentando botar a culpa realmente nas supostas fake news, e vai até mencionar o Nicolas Ferreira aqui como se estivesse espalhando fake news, mas você vai ver que depois ela própria, né, a TV estatal aí do governo, explica o que realmente estava por trás disso. Ó, vamos ver só e vocês vão ver se está na minha cabeça e vocês enxergam isso também. Tem um vídeo no Instagram do deputado Nicolas Ferreira, que é muito forte, lá de Minas Gerais, deputado federal, que é muito forte nas redes sociais. Ele gravou um vídeo até longo, considerando as redes sociais. Tem mais de 100 milhões de visualizações desse vídeo, falando, olha, não, o governo não vai, diz que não vai taxar, mas também não duvido se passará a taxar. Lança dúvidas, e aí fica falando que os profissionais informais serão muito prejudicados por essas mudanças no Pix. Mudanças no Pix não, na verdade, um monitoramento que já é feito pelos grandes bancos e que seria feito também por conta de... Aqui ela está criticando o Nicolas porque ele disse que muitas pessoas que trabalham informal seriam prejudicadas por causa dessas mudanças aí. Tá? Que ela falou que sempre existiu, tá bom? Ela está dizendo que isso sempre aconteceu e que o Nicolas estava fazendo fake news dizendo que isso prejudicaria as pessoas que trabalham informalmente. Vamos lá, agora vamos ver o que ela vai dizer depois. Etc. Não tem nada a ver com taxação, mas essas mudanças levariam... provavelmente algumas pessoas que recebem Pix, podem ser pessoas mais humildes também, mas que movimentarem mais de 5 mil reais, a Receita saber. E o fato é que muitas dessas pessoas, de fato, não declaram esses rendimentos e não pagam impostos. Mas aí gerou uma crise. Para entender o tamanho da crise, é só a gente ver essa mudança. Preciso falar alguma coisa? É coisa da minha cabeça? Ela mesma acabou de falar que isso afetaria as pessoas que movimentam ali 5 mil reais e que trabalham informalmente, e que essas pessoas acabariam sendo pego pela Receita Federal. Ou seja, eles estavam realmente de olho nas pessoas que trabalham de forma informal, e eu não estou falando só daqueles que vivem de forma informal, gente. Estou falando daqueles que fazem uma renda extra para complementar a renda. Tem muita gente que trabalha de carteira assinada e faz um Uber, né? Pega uma obra ali, uma coisinha pequena, vende uns produtos por fora para poder complementar a renda, cara, para sobreviver. Para sobreviver. E eles queriam esse dinheirinho aí, tá? 27,5%. Tá bom? E fora o que você vai pagar para o contador, tá? Para o contador fazer, porque o contador não vai trabalhar de graça, não. E agora ela acabou de falar isso. Ela disse que o Nicolas estava inventando uma fake news quando ele disse que isso aconteceria. E ela mesma acabou de confirmar. Não, mas provavelmente isso iria acontecer, pô, provavelmente. De rumo, então, anunciada em entrevista coletiva por Robinson Barreirinhas, da Receita Federal, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. Então, isso aí que vocês viram também é uma operação de guerra contra a imagem, a queda, o impacto na imagem do governo do presidente Lula. Bom, então aqui eles estão dizendo que isso aí, na verdade, foi uma manipulação de guerra, ou seja, uma manipulação política para queimar a imagem do governo. Só que vocês viram, né, das palavras dela própria, qual era, de fato, o resultado dessa normativa. Ia prejudicar muitas pessoas pobres, tá? Porque nesse país, por algum motivo, esse governo acha que 5 mil reais são super ricos, mas são pessoas pobres, tá? Hoje em dia um aluguel aí dentro da favela tá 1.000, 1.200 reais. Como é que o camarada com 5 mil reais pode ser considerado alguém rico?
né? Isso sem chegar a 5 mil reais, a gente está falando de movimentações. Está dizendo que foi uma coisa política, mas vocês mesmos viram na boca dela falando que ia afetar sim todo mundo que trabalha de forma informal, tá? Quem aí conhece alguém que trabalha de forma informal e vive disso? Praticamente todo mundo conhece alguém, tá? Eu mesmo conheço um que vende chocolate e vende bombom, vive somente dessa renda, ele deve gerar aí uns 2 mil e pouco por mês aí, né? Se passar um pouquinho do teto mensal, o cara já vai ter que pagar imposto de renda 27,5%. Cara, é absurdo, né? É absurdo. Até mesmo as pessoas de esquerda, né, que apoiam esse governo, viram a arapuca que eles estavam entrando e se revoltaram e foram para as redes sociais. Muita gente que falou, que votou nele e tudo mais. Tá? Então, assim, eu não estou aqui falando de política, tá? Eu estou falando da normativa, do que diz respeito ao imposto de renda e o que isso aconteceria com a gente. Como o meu canal é de investimentos, eu preciso falar tudo referente à economia e ao sistema financeiro, tá? Então, independentemente aí de que lado você é, esquerda, direita, isso para mim também não importa, tá? O que importa é a informação que eu estou passando para vocês. E, cara, independentemente de você ser de um lado ou de outro, você está vendo o que realmente era a intenção deles, tá? Vamos ver agora o que o Nicolas Ferreira tem a dizer depois dessa revogação aí. Publicou um vídeo esta semana que viralizou, né? Eu recebi o vídeo em vários momentos, né? E ouvi críticas por parte do governo em relação ao seu vídeo. Como é que o senhor explica essa crítica aí? Como é que o senhor recebeu as críticas do governo federal e depois a decisão de revogar a medida? Pelo visto, o governo do PT tem muita dificuldade em lidar com a verdade. Afinal de contas, eu inclusive no vídeo falo que o Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser, e mostrei um histórico disso, como por exemplo a promessa da picanha, que até hoje não veio, como por exemplo a promessa de não taxar as compras da China, e estão sendo taxadas, e também a promessa da isenção de imposto de renda também não veio. Ou seja, há um histórico do PT de fato de enganar as pessoas. O vídeo ultrapassou 220 milhões de visualizações, e isso é muito mais do que um número, Leandro. Isso é uma demonstração fática de que as pessoas estão indignadas com um Estado que só toma dinheiro e não devolve isso para a população em formato de segurança, de saúde, de educação. Pelo contrário, tem aumentado os gastos da presidência, batido recorde, tem feito festas com dinheiro público, como a gente já fez, e principalmente sendo irresponsável com o dinheiro do contribuinte. E por isso que viralizou, porque é verdadeiro. E isso foi o que deixou eles muito irritados, porque a rede social, ela mostrou de fato a verdade. Não foi só para uma bolha, né? Todo o Brasil, cara, realmente se mobilizou com relação a isso, né? Todos foram afetados com relação a isso. Pelo menos a grande maioria, que a grande maioria é da nossa classe, a classe de pobre, tá? Então, assim, eles ficaram realmente revoltados com isso, revoltados. Eles querem agora acabar com a rede social de todo jeito, eles vão regular isso de toda forma. O governo, inclusive, já está querendo taxar a Meta, né? Eles vão taxar a Meta, Facebook, taxar ele, para ver se intimida ele, né? Vai botar imposto em cima dele lá, quem sabe eles correm do país, eles estão fazendo de tudo, porque coragem para poder bloquear igual fizeram com o X, eles não vão ter, porque tem muita gente da galerinha deles aí que depende dessas redes sociais para poder ganhar dinheiro, até para poder divulgar aquilo que eles querem que seja divulgado, tá? Então eles não vão ter coragem de bloquear o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. Quem dera, eu gostaria muito, muito mesmo, mas um mês sem essas redes sociais, eu acho que ia fazer uma limpeza na cabeça de todo mundo, ia fazer uma lavagem, ia ficar todo mundo com a cabeça limpinha, porque está muita gente doente. Então acredito que um mês longe das redes sociais ia fazer muita gente acordar para a vida e ao mesmo tempo ia ter muito, muito problema. Eles realmente iam perder muito eleitorado, tá? Porque embora fosse cortar essas redes sociais aí, teriam outras pelas quais as pessoas se comunicariam e mostrariam sua indignação. Agora, saudades, né, de quando o Ministério Público Federal, de quando a PGR, de quando o STF se preocupava em investigar a facção criminosa, se preocupava realmente em olhar a corrupção que acontece dentro da política, as malas de dinheiro que foram encontradas, por exemplo, com o Guedel. Saudade de quando, de fato, os criminosos eram os criminosos. E não quem faz um vídeo com um fundo preto, sem gastar um centavo de dinheiro público e simplesmente tendo ainda que combater ainda mentiras e ataques por boa parte de uma imprensa que é comprada por esse governo. Deputado, inclusive essa parte é interessante, né? Sobre a questão de quando a Polícia Federal investigava criminosos, né? Tem muita gente aí que veio em defesa dessa normativa e do governo aí que estava com essa ideia, chamando o trabalhador informal de criminoso, né? Então, a partir de agora, só porque não gostamos da medida, né? Só porque fomos contra a medida, ou seja, exerceram o direito de expor que eles não estavam contentes, satisfeitos com a medida, e eles têm o direito de fazer isso, as pessoas têm o direito de fazer isso, afinal de contas, quem está no governo são funcionários públicos, né? Afinal de contas, eles foram votados para que eles estivessem lá, e é temporário, tá? Não é permanente, então são funcionários da população. A população externou que não estava contente com essa medida, queria realmente que isso fosse revogado, fizeram vários pedidos aí, inclusive gente que estava lá apoiando eles, e aí agora essas pessoas são criminosas. São criminosas porque não estão pagando o imposto de renda, que é uma lei que foi feita em 1924, se eu não me engano,
Tá? Ou seja, nenhum de nós estava lá para poder aprovar, para poder dizer que concordava com isso. Não votamos naquelas pessoas que criaram essa lei. Essa lei nunca foi atualizada, tá? Visto que naquela época eram realmente para taxar, eles diziam, né, que era para taxar os de classe média para cima, os ricos, né? Era 12 contos de réis, eu acho. A partir de 12 contos de réis que eles que eles pagavam imposto de renda. Olha quanto é que vale 12 contos de réis hoje, né? Tá chegando aí na margem do pobre. Salário mínimo hoje aí, praticamente vai chegar nessa faixa. Então, eles estão querendo agora taxar todo mundo. Tá? E isso nunca foi uma coisa que o povo aprovou. Toda lei ela é criada por políticos que você escolhe colocar lá. E você tem o direito, sim, de chegar e falar, olha, não concordo com essa lei, não quero que coloque. Você pode cobrar eles de fazer isso. Então, eles estão falando que essas pessoas que estão externando, que estão sentindo e que estão exercendo o seu direito de falar o que pensam, são bandidos, são criminosos. Esses são os criminosos, os trabalhadores que lutam para sobreviver, né? Só porque está movimentando 5 mil, são criminosos porque não estão declarando e pagando imposto de renda. Cara, é absurdo. E é muita gente que já foi pobre, hoje está rica e tá aí, ó, pisando nos pobres, tá? Ela já foi pobre também. Aí fica contando a história de que já foi pobre, quando na verdade já até esqueceu como é que foi isso, tá? A verdade é essa, já esqueceu como é que é ser pobre, tá? E pensa, não, mas porque na minha época, na sua época, não tinha esse tipo de normativa, não tinha esse tipo de perseguição para poder tomar teu dinheiro, tá? Então hoje tá muito pior e você ainda vem chamar o trabalhador que já paga imposto pra caramba, já paga 80% de imposto em cada compra de mercado que ele faz. 80%, tá, daquilo que você compra é imposto. Tá bom? Se você gastar 100 reais, pode ter certeza, 80 é de imposto, tá bom? Para e pensa, gente, pelo amor de Deus. Vai chamar os outros de criminoso? Por favor, né? Caramba, o pessoal não tem coração mesmo não. Esses caras que ficaram ricos já esqueceram como é que foi ser pobre um dia. O senhor apresentou, se não me falha a memória, o senhor e mais outros 2 parlamentares apresentaram um projeto de lei, é isso? E também uma ação do Supremo Tribunal Federal sobre o caso da Receita? Nós estamos elaborando uma ação de controle de constitucionalidade juntamente ao PL Nacional, é uma peça elaborada, mas visto a revogação, de fato, não perde-se o mérito, né, nesse sentido. Tínhamos também outras PECs, inclusive uma outra PEC, né, que abrange também a questão do Drex, que há um intuito sim, pelo que a gente está vendo, de algumas pessoas já acabarem, né, com o papel moeda físico, e a gente sabe que isso daí é mais um controle mesmo do Estado, só que todas as ações que iríamos fazer judicial não vai ser necessário mais ser feito, porque de fato... Então aqui nós vemos um outro motivo, uma terceira medida, tá, que eles estão querendo resolver antes de voltar com essa normativa. Gente, essa normativa vai voltar, eles não vão deixar isso do jeito que está, eles não aceitam derrota, tá? Eles agora querem acabar com o papel moeda, para deixar só o Drex. Se acaba o papel moeda, como é que você faz? Não adianta você botar a plaquinha lá, não aceito Pix, tá? Não aceito cartão. O Drex é a moeda digital brasileira e ele vai ser mais monitorado, mais fácil ele ser monitorado do que as movimentações bancárias comuns, do dinheiro do real, né? Eles querem pegar todo mundo, gente. Por que você acha que eles estão querendo isso tudo? É porque eles querem imposto de todo mundo. Todo mundo vai ter que pagar imposto. Não interessa se você é pobre, se você passa necessidade, se você está com dificuldade de pagar o teu aluguel, você vai ter que pagar o imposto. Não é uma dívida que você pode deixar lá e o nome ficar sujo. Se você não pagar, você vai preso. Você que sobrevive não pagar imposto, meu filho, vai preso, tá? Então você vai ter que pagar, que você vai estar preso. Alguém lá fora vai ter que fazer isso por você para você poder sair. E se ele pegar o seu retroativo, imagina o tamanho, né, da dívida que você vai ter que pagar. Então vamos lá. Agora, o Pix, digamos assim, voltou. Você aí, trabalhador informal, entregador de iFood, pedreiro, manicure, trabalhador informal, não mais terá, né, a lupa do governo em cima dos seus gastos. Agora, deputado... Então, aqui eu já discordo, tá? Aqui ele está tentando tranquilizar o pessoal, dizendo que não vai ter mais a lupa do governo em cima dos seus gastos. E por enquanto não vai ter. Você viu lá, o próprio lá, o homem lá falando que é só por enquanto, só por um momento. Nesse momento ele vai revogar. Tá? Ele falou que vai esperar resolver algumas coisas. Uma delas era regular a rede social, tá? Porque ele falou que isso era uma arma na mão de criminosos que estavam inventando fake news, prejudicando os pobres. O outro, ele falou que tinha alguma coisa lá que estava para ser debatida pelos ministros, tá? E ia ser aprovado pela Câmara. E o terceiro é a criação aí do Drex e o fim do papel moeda. Eles estão tentando resolver esse problema para depois trazer essa normativa. Então isso vai ficar por um tempo em stand-by, tá? Não sei quanto tempo, mas eles vão querer implementar isso de novo. Eles perderam muita popularidade, gente, muito. Até as pessoas da laia deles já estavam arrependidas e falando que já não votam mais nesse governo. O que você acha que eles vão fazer? Vocês acham que eles têm condições de ganhar a próxima? Eles não têm, gente. Eles estão preparando algo muito maior. Se prepara que o chute vai vir aí, tá? Se prepara. E não vai ter para onde correr.
O que o senhor acha que aconteceu? Porque houve uma falha, alguns dizem, de comunicação do governo. O próprio governo fala que não, que a oposição que disseminou fake news nas redes sociais, e isso fez com que a população não entendesse o que estava acontecendo. A população ficou em dúvida porque se a informação era de que a Receita Federal iria monitorar a movimentação financeira até R$5.000, a população ficou com receio de que caísse na malha fina e no futuro poderia aplicar uma multa da Receita Federal. Não, e é isso que aconteceria, tá? Segundo os contadores, tá bom? São profissionais da área que estavam explicando isso aí no YouTube e em qualquer outra plataforma aí, tá? Que realmente poderia acontecer isso. Você ia declarar, se você não declarasse no caso, né? Se você não declarasse, você ia cair na malha fina. Talvez não todos, porque talvez ele não conseguisse dar conta de todo mundo, mas muita gente ia cair na malha fina. Aí ia chegar lá para pedir, mas aí a Receita ela não já chega cobrando. Não, ela não chega cobrando, mas ela bloqueia o seu CPF, você vai ter que ir lá resolver, eles vão te dar lá, né, um relatório para você resolver o teu problema com o contador. E se você não tiver como provar? A Receita vai chegar lá, você vai falar, não, esse dinheiro era de tal coisa. Se você falar que era renda, tem que pagar um imposto, tá? E por ter atrasado, por não ter declarado, você vai pagar uma multa. Isso é óbvio, gente, isso é óbvio. Não é ninguém precisa falar isso pra você. Isso é lei. Isso é uma lei que já existe há muito tempo. Só que eles queriam atingir você que não era atingido. Esse é o ponto, tá? E isso não foi esclarecido. Qual o ponto que o senhor destaca que o governo poderia destacar antes dessa medida? E era fake news, por que revogou? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante, né? Eles comunicam algo, a gente recebe essa notícia, mostra a verdade, e eles simplesmente dizem que não, vocês são incapazes de entender. Só o governo do PT consegue entender as medidas deles. E se você discorda, ou se você faz um vídeo elucidativo, você é considerado um fascista, um nazifascista, como, por exemplo, não somente o Haddad, mas agora o novo, né, secretário de comunicação do governo, inclusive dou boas-vindas a ele, diz que a oposição ela é fascista. E todo aquele, né, que inclusive está a favor disso ou divulga essas informações também é. Ou seja, se você discorda de mim, você se torna um inimigo. Eu sou o contrário. Eu acredito que a gente precisa concordar em discordar. Deixei muito claro no meu vídeo que não importa se você é de direita, esquerda, centro, isso é uma luta que o Brasil uniu em prol de não ter o governo simplesmente tendo a possibilidade de ter uma lupa no seu dinheiro e, no fim das contas, poder aplicar ali um imposto que não estava sendo aplicado anteriormente. E essas pessoas, lembrando, são pessoas comuns, trabalhadoras, e que se elas não fazem isso, basicamente elas não conseguem sobreviver. Afinal de contas, o Estado brasileiro custa e muito caro. Eu queria deixar um adendo aqui, que é o seguinte, talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo tenham algum viés, tá? De um lado ou de outro. E eu vou ser sincero com vocês, ninguém está do nosso lado, tá? Ninguém está do nosso lado. Todo governo, o que ele quer é arrecadar, é tirar dinheiro seu. Tanto é que, como essa lei foi criada lá na década de 20, até hoje ninguém mexeu nisso, ninguém revogou isso, ninguém atualizou os valores a respeito disso. Então todo governo quer realmente arrancar o teu dinheiro, e esse aí é a bola da vez. Esse computador da Receita Federal, que foi criado para isso, né, para poder monitorar mais pessoas, para poder arrecadar o imposto de renda, ele já estava sendo explanado já em 2010, gente. Em 2010 eu já sabia desse computador. E agora ele realmente está em ação. Então não é uma coisa que foi só um governo, todo governo está interessado nisso, tá? Então esse tem uma ganância um pouco maior, mas todo governo ele quer arrecadar dinheiro, tá? A corrupção ela não vem só de um lado só. A gente sabe que existem algumas pessoas que são honestas, mas infelizmente dentro do governo ali, né, os que se dizem de centro, é tudo farinha do mesmo saco. Tá? Tudo farinha do mesmo saco, centro-direita, todo mundo quer dinheiro, todo mundo está ali por causa de dinheiro, e se tiver que explorar você para isso, ele vai explorar. Só que alguns tentam pelo menos manter uma economia, né? Manter o povo pelo menos crescendo para que a arrecadação aumente, para que o país economicamente cresça e eles ganhem mais. Eles já pensam um pouco mais com a razão, né? Vamos ganhar, mas vamos ganhar fazendo o país crescer, que aí eles ganham mais. Mas só que tem umas pessoas aí que só querem ganhar mesmo que o Brasil quebre, e não pensa que lá na frente uma hora vai quebrar e eles não vão ganhar mais nada, né? Tanto é que eles foram criando taxas e viu que não estava dando conta, ficaram desesperados. Nossa, a gente precisa criar mais taxa. Como é que a gente vai fazer? Se a gente criar taxa mais, aí o pessoal vai reclamar. Aí eles fizeram essa manobra aí para poder atingir você sem falar que está criando uma nova taxa. Então, gente, eles sempre vão querer mais dinheiro, tá? Não tem ninguém do nosso lado, não, tá? Não fique achando que é só esse governo, não. Não existe ninguém do nosso lado, tá? Por isso que eu não sou a favor de nenhum. É claro que tem uns que são piores que outros, mas todos estão aí contra nós. Infelizmente é assim. A corrupção toma conta do Brasil, porque o Brasil tem um problema muito sério. Ele está assim, de brasileiro. E o bicho corrupto é o brasileiro, cara. Infelizmente. Talvez não a maioria. Acredito que a maioria seja corrupto, tá?
A maioria, seja poucos são os honestos. Você vê nas pequenas coisas, tá? Quem não é honesto nas pequenas coisas, pode ter certeza que não é honesto nas grandes também. Quando estiver vendo muito dinheiro, vai ser desonesto. Agora, para terminar, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vocês lembram daquela música Cálice, do Chico Buarque? Escrevia-se cálice, né, do objeto cálice, mas significava cálice, né, de calar a boca, né, fique calado. É uma música feita na época da ditadura, né, já que não podia se falar mal no governo, segundo o que eles relatam, né? Então eles tinham que fazer as músicas assim com um duplo sentido para poder fazer um protesto com relação ao que estava acontecendo ali, porque eles criticavam o governo, não podia criticar. Isso de fato é uma ditadura, né? Você não poder criticar o governo, isso realmente é uma ditadura. Mas olha só que interessante, se vocês lembram disso, né? Olha essa música aqui, né, que esse rapaz aqui fez, que é interessante, e vê a semelhança que você vê com relação àquela época, né? Que tanto falam que foi uma ditadura. Se alguém quiser te pagar um pix, negão, apenas diga não. Só negue, meu nego, só negue. Diga que prefere o dinheiro na mão. Só negue, negão, só negue. Aqui ele deixou na legenda bem claro, né? Só negue, ou seja, negue Pix, né, o pagamento de uma forma que não seja em dinheiro. Aceite apenas dinheiro. Se quiserem pagar de outra forma, só negue. Fala que não, que você quer em dinheiro. Uma música de duplo sentido. Porque não pode mais falar aquilo que você pensa, né? Ai, ai, ai. Parece ou não parece uma ditadura, né? E as pessoas falam que a gente está vivendo uma democracia. Muito, muito democrático. Muito mesmo. Essa receita não tá legal. É o Marapuca Federal. O Fernando quer pegar o que é nosso e levar. Eu não como lagosta, eu não como caviar. Só vou no sapatinho, quero vender meu espetinho. Não me pague em Pix, não me pague no cartão. Eu que prefiro dinheiro na mão. Só negue, negão, só negue. Meu nego, só negue com educação. Apenas diga não. Só negue, diga não. Só negue, negão, só negue. Se alguém quiser te pagar um pix, negão, apenas diga não. Só negue, meu nego, só negue com educação. Apenas diga não. Só negue, diga não. Só negue, diga não. Só negue, negão. O vídeo você pode continuar vendo depois aí se você quiser. Baixa aí no YouTube que tem. Tem só mais um minutinho aí, ele volta repetindo a mesma música. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham. Não é semelhante àquela época lá da ditadura, onde você não podia falar nada, tinha que fazer uma música de duplo sentido? O que vocês acham? Comenta o que vocês acham aí. Estamos vivendo numa democracia? Também comenta aí embaixo. Vocês acham que essa revogação ela vai ser permanente ou ela vai voltar? E o que você acha que está por trás disso? Quais são os planos dele para poder voltar de novo com essa normativa? Vocês acham que eles estão planejando fazer? Vocês acreditam que eles realmente querem acabar com o dinheiro físico? Com o dinheiro em espécie? Acreditam que eles querem regulamentar a rede social e esse vai ser o próximo passo? E que tem outras coisas ali por trás do Congresso, como a criação do Drex, entre outras coisas que eles querem aprovar antes de voltar com isso? Ou vocês confiam de fato nesse governo e acreditam que a revogação ela é permanente? Acreditam também em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, etc? Comenta aí embaixo, não deixa de comentar não e compartilha esse vídeo aí para que vocês possam ter outras informações, tá? Que eu falo de investimento, mas eu também tenho que ensinar algumas coisas, inclusive como declarar imposto de renda. Eu vou trazer vídeo ensinando aqui embaixo, tá? Bastante coisa a respeito da economia e do sistema financeiro mundial. Vão ter várias palestras aqui até de economistas importantes que vão trazer tudo que você precisa saber a respeito de economia e do mundo financeiro, tá? Isso vai abrir a mente de vocês, tanto para vocês começarem a ganhar mais, né, financeiramente, como também para vocês entenderem como funciona o mundo, tá? Principalmente o mundo capitalista, que é o que a gente vive, tá bom? Então eu vou deixar por conta de vocês o comentário. E aí, estamos numa grande democracia? Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Um abraço e fui!